Gálatas 3, vamos ler do 6 ao 9. Amém? Presta atenção nesse texto, meu querido. Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Amém? Pode sentar. Deus tem falado comigo esses dias e eu tive uma aula de teologia sobre a história da igreja e eu fiquei impactado com o que eu aprendi. E cada vez que a gente aprende algo, que a gente descobre algo na palavra do Senhor, eu fico assim mais apaixonado pelo Senhor e pela palavra. E eu vejo o quanto Deus é poderoso. E eu quero essa manhã te dar uma compreensão maior do reino de Deus e da noiva de Cristo. Eu quero ampliar um pouco a sua visão. E eu poderia, em cima dessa aula que eu tive, eu poderia fazer um estudo e trazer para vocês simplesmente um estudo. E eu amo fazer isso. Eu amo ensinar a palavra do Senhor. Mas o Senhor tem trazido algumas coisas no meu coração. E antes que eu entre na palavra propriamente dita, eu preciso contar um pouco da minha história. Não que eu goste de contar. Eu não tenho nada, assim, eu acho que eu não tenho nada interessante para contar, né? Na verdade, isso é um engano, sabia? Porque a gente às vezes pensa assim: eu queria ter algo sobrenatural para te contar. Eu queria poder dizer que um dia eu estava no meu quarto e um anjo apareceu para mim e me deu uma palavra, mas isso não aconteceu. Porque isso ia trazer um impacto na sua vida e ia inspirar você. Mas é isso que eu quero trazer essa manhã. Tem muita gente esperando que isso aconteça, mas isso já aconteceu. Amém? Amém. Como diz o próprio Senhor Jesus, disse a Tomé, né? Olha aqui, olha as minhas mãos, né? Foi isso que o Senhor falou, né? Porque Tomé falou: não acredito. Eu não acredito que é você. Eu não acredito que você ressuscitou. Aí Jesus mostrou as mãos. Toca nas feridas. Mas Jesus falou também: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Não é verdade? E sabe, irmãos, eu amo estar aqui em Rio Brilhante. Eu amo estar aqui. Eu amo vir para cá todos os domingos. Já faz algum tempo que a gente praticamente não tem domingo mais. A gente não tem mais um tempo. Mas eu não me arrependo nem um pouco. Pelo contrário. Pelo contrário. Estou muito feliz pelo que o Senhor está fazendo. E o que eu quero te falar é que Deus tem falado para mim que Ele abriu uma janela. Ele abriu uma janela, é um período. E eu posso falar para vocês, já faz o quê?
Daqui a pouco nós estamos completando 2 anos, né, pastor Sérgio? Mas esse tempo vai passar. Vai chegar um dia que eu não virei mais para cá. Porque eu irei para outro lugar. Porque as coisas continuam. E eu quero que você entenda essa manhã que igreja não é isso daqui, nessas 4 paredes. Daqui uns dias nós vamos ter que sair daqui. Porque esse lugar não vai comportar mais. Mas eu quero que você entenda a compreensão, que você tenha uma compreensão maior do que é a igreja. Que a igreja não é simplesmente um lugar. Uma coisa interessante que muitas vezes as pessoas interpretam errado porque não conhecem a palavra de Deus, até fazem música. E eu não recrimino, porque às vezes a poesia é bonita. Mas quando a gente fala assim, aquele texto que fala, eu não vou lembrar a referência, eu tenho uma dificuldade enorme de guardar a referência, mas que fala que para onde eu irei, não é para onde eu irei. Se você for ler aquele texto, é para quem eu irei. É para quem. E isso que nós precisamos entender. A igreja, ela simplesmente não é um lugar, é muito mais que isso. E eu quero te dar uma compreensão hoje sobre isso. Mas Deus tocou no meu coração para que eu contasse um pouco da minha história. Para você ver que você não precisa que nada extraordinário aconteça na sua vida para que você comece a fazer a vontade do Senhor. E eu quero que no final dessa palavra você faça algum questionamento sobre a sua vida. Sabe, irmãos, porque a minha preocupação, eu nunca quero trazer uma palavra que ela não tenha um efeito prático na sua vida. Para mim não faz sentido. Para mim, toda palavra, ela gera uma expectativa. Toda palavra, ela tem que gerar uma resposta. Sabe? Não é possível você ler a palavra do Senhor e não mexer com você. Se isso não acontece com você, você tem que rever os seus conceitos. Porque a palavra do Senhor, toda a teologia, ela tem que te direcionar para anunciar o Evangelho do Senhor. Toda teologia saudável, ela precisa te direcionar para anunciar o Evangelho do Senhor. Não tem como você estudar a Bíblia simplesmente, não, é só para o meu conhecimento. Eu já vi muitas pessoas, várias histórias de pessoas que começaram a estudar a Bíblia, simplesmente começaram a estudar a Bíblia e se converteram. Um exemplo assim que eu gosto muito, não sei se vocês já ouviram falar do Augusto Cury. Ele era ateu, cara muito inteligente, uma mente brilhante. E ele começou a estudar a Bíblia e através do seu estudo na Bíblia, ele se rendeu ao Evangelho. E sabe, irmãos, eu fui criado numa igreja tradicional. E eu demorei alguns anos para romper do tradicionalismo. Porque quando você está inserido em algo, você tem aquilo como verdade absoluta. Mas se você aprofundar os seus conhecimentos, o que a palavra diz? Ela liberta. Você conhece a verdade e você é liberto. E eu simplesmente, todas as vezes que eu fui me aprofundando na palavra do Senhor, eu fui obedecendo, eu fui dizendo sim. Eu fui dizendo sim para o Senhor. E eu fui fazendo a minha trajetória. Eu fui escrevendo a minha história. Desde uma escola bíblica dominical, que eu era uma criança e participava. E eu cresci um pouco mais. E eu me tornei um professor da escola bíblica.
E eu fui crescendo. E com 14, 15 anos de idade, eu entrei no Ministério de Louvor e eu nunca mais saí. E eu fui crescendo, e eu fui aquela sede, aquela paixão, que até hoje está aqui dentro. Deus, sabe, irmão, não tem como eu falar do Evangelho e não me emocionar. Está muito vivo em mim. E eu continuei a minha história. E eu continuei. E fui crescendo. E tudo que me veio à mão, eu fiz. Cometi alguns erros. Porque às vezes a gente faz as coisas por necessidade, não por chamado. Mas dentro da igreja, eu fui tesoureiro. Isso tudo solteiro, tá? Eu fui tesoureiro da igreja, eu fui líder de jovens, eu fui supervisor de jovens e eu fui escrevendo a minha história. E no dia, já casado, já com família constituída, no dia 14/10 de 2019, eu anotei porque eu não lembro. Se você me perguntar depois eu não vou lembrar de novo, porque data para mim é um problema. 14/10 de 2019 nós fomos ungidos, pastores. Mas depois de um tempo que eu corri desse chamado. Mas na verdade eu corri simplesmente do reconhecimento, porque a minha história já dizia o que eu estava fazendo. Mas eu não queria rótulo. Eu não queria um peso. Mas enfim, irmãos, ali foi só um momento para marcar um novo tempo na minha vida. E Deus fez uma coisa tão maravilhosa em mim, que foi assim: o lugar que eu estava já tinha aquela pressão para que nós fôssemos ungidos já. E eu não queria. E eu saí daquele lugar, decidi sair daquele lugar. Por causa de várias coisas, por causa dessa pressão também. E eu fui para outro lugar. Eu nunca tive medo de recomeçar nada e não tenho medo de recomeçar nada até hoje. Eu começo quantas vezes for necessário, do zero. Eu não tenho medo. Porque está aqui dentro, irmão, está aqui dentro. E eu fui para um lugar novo. Na verdade, eu fazia parte desse ministério. Muita coisa envolvida, muita família e tal, e eu decidi ir para outro lugar. Nesse lugar eu fiquei 7 anos. Mas interessante que eu cheguei nesse lugar. E geralmente, eu fui com essa mentalidade, eu vou chegar e vou recomeçar. Mas eu cheguei no mesmo nível que eu estava. Ninguém me conhecia, eu era um estranho, mas em poucas semanas eu já estava fazendo o que eu fazia e foi assim. E não demorou alguns meses, o pastor me chamou e falou: eu vou te ungir. Eu falei: meu Deus, de novo isso? Aí não teve jeito, eu tive que aceitar. Então eu fui ungido em outro lugar. E hoje eu estou novamente nesse ministério. E Deus é tão bom comigo que eu não tenho inimizade com ninguém. Eu tenho livre acesso nesses 2 lugares. Porque nós deixamos um legado, nós deixamos uma história naquele lugar. Tanto é que agora eles estão vivendo um momento novo, de um templo novo. E no dia que eles foram tomar posse do templo novo, eles me chamaram para fazer parte daquele momento. E eu fui. Para você ver como que... E já fazem o quê? Eu nem sei quanto tempo faz que a gente voltou. 3 anos. E eu vou estar... Na semana de inauguração nós vamos estar lá. Dando uma palavra também. E nós chegamos aqui, nesse tempo de hoje, nesse momento. E sabe, irmãos,
eu quero que você entenda. Às vezes você vê minha família fazendo as coisas aqui. Hoje a Sara cantou comigo, o Emanuel tocou comigo. Mas deixa eu te falar uma coisa, não tem nada forçado. Não tem nada forçado. E eu olho para as coisas e falo como Deus é bom. Essa semana, uma amiga minha de muitos anos atrás mesmo, assim, amiga no jeito de falar, porque quando é bem mais velha que eu, uma irmã em Cristo, vamos dizer assim. Porque quando eu era adolescente, ela já era casada e tudo e tal, na igreja. E eu conheci a história de perto dela, da família dela. Conheci a família dela. Sabe, irmãos? E ela mandou para mim o vídeo, ela mandou para mim o link do canal do filho dela, o mais novo. Ele gravou uma música tocando violão e eu assisti aquele vídeo e ele gravou aquela música como que é? Jesus, meu primeiro amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Ele fez um cover daquela música, muito legal. E aí ela mandou no direct assim, eu assisti, depois eu fiz um comentário para ela, né? Falei, como que Deus é maravilhoso, porque eu conheço a história, irmã. Essa irmã, ela passou por uma situação terrível sobre a casa dela. Separação. Olha, eu não vou entrar em detalhes, porque é pesada a história. É muito pesado. É muito pesado. E esse menino era criança quando tudo isso aconteceu. Pai sair de casa, aquele negócio, sabe? Então tinha tudo para dar errado. E hoje o menino está adorando o Senhor. Aí eu falei para ela, como Deus é maravilhoso. E eu conheço a família dela. E o que eu quero dizer, irmãos? Que nós precisamos entender que a igreja ela não se limita nesse lugar. E nós viemos para cá hoje, para Rio Brilhante, eu venho com a minha família, e nós servimos ao Senhor, assim como a casa do pastor Sérgio também, com a nossa família. Mas o que eu quero que você entenda é que isso é ser igreja, sabe? Só que o nosso trabalho não se limita aqui. Eu vou falar algumas coisas que a gente tem feito, mas não para me engrandecer. Eu nem gosto de falar, mas é que o Senhor direcionou dessa forma. A gente às vezes não sabe o que o Senhor quer fazer, né? A gente só tem que obedecer. Mas hoje, irmãos, nós somos muito ativos ali em Dourados também. E quando eu falo nós somos ativos, é toda a nossa casa. Toda. O Emanuel, meu filho, tem 16 anos. Hoje ele é líder dos adolescentes ali em Dourados. Colocou o nome de Chosen. Quem sabe o que significa Chosen? Você não vale. E é que hoje a gente tem que engrezar tudo, né? Para ficar mais bonito, né? Aí, ele é líder ali. E eu lembro que quando a gente retornou para Ibefé, na época, ele falou, pai, aqui não tem rede de adolescentes. Eu falei, começa. Começa. Não tem, começa. E ele começou. E tem sido uma bênção. Fez 1 ano agora, filho,
1 ano. E tá com um grupo bom ali. Um trabalho que não tinha, que começou do zero. A Sara, a minha filha, ela tem 10 anos. Ela, além de fazer parte aqui também da escala da salinha, né? Lá em Dourados, ela faz parte da dança. Ela faz parte da dança. Todo sábado à tarde ela tem ensaio. Faz parte da dança. E nós estamos preparando ela também para ser uma adoradora, né? Tá fazendo aula de teclado, agora tá fazendo aula de canto. Ela tá fazendo aula de canto, o Emanuel tá fazendo aula de canto. Que nós estamos preparando. Sabe por quê, irmãos? Deus já vinha falando comigo assim, algumas vezes. E domingo, quando o pastor Claudinei estava aqui, ele falou assim: a gente tem que ter uma visão, né? A gente tem que ter uma visão. Porque se você tiver uma visão, a provisão vem. Primeiro é a visão. Deus me deu uma visão. E a visão que Deus me deu é minha casa, a noiva de Cristo. E eu quero mostrar para você, na palavra de Deus, quando surgiu a igreja. A irmã chegou agora. Vai ter que ficar de castigo, né? Vai ficar no banco. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando surgiu a igreja? Me ajuda aí. Quando surgiu a igreja? Vamos? Dou-lhe uma. Depois de Cristo. Não está errado, mas não está completo. Quando a gente fala, irmãos, da noiva de Cristo, nós pensamos que isso é algo novo, que isso é algo do Novo Testamento. Nós lembramos de Atos 2, nós lembramos do derramado do Espírito Santo, nós lembramos ali da igreja primitiva, nós lembramos da palavra que Jesus deu a Pedro, porque a igreja romana começou ali, na verdade, é dali que eles têm essa referência, né? Eles acreditam que a igreja começou ali. Muita gente acredita que começou ali. Tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus falando para Pedro. E muitas vezes a gente acha que é isso mesmo. Mas eu preciso te mostrar que não. A gente acha que Deus se refere à noiva só no Novo Testamento. Mas essa história é muito mais antiga do que a gente pensa. Vamos lá. Hoje vocês vão ter que ler a Bíblia porque nós estamos sem o data show. Então vocês vão ter que folhear um pouquinho. Ezequiel 16:8. Ou se você quiser anotar, eu vou ler para você. Mas, irmãos, é importante você anotar para você depois chegar e conferir. A gente não pode ir acreditando em tudo que a gente ouve, nem dentro da igreja. Você tem que conferir. Diz assim, ó, Ezequiel 16:8. Eu vou ler todos os versículos que eu vou ler aqui, eu vou ler na NVT, tá bom? Quando passei por você outra vez, vi que já tinha idade suficiente para amar, e eu a envolvi com meu manto para cobrir sua nudez, e pronunciei meus votos de casamento. Fiz uma aliança com você,
diz o Senhor soberano, e você se tornou minha. Deus está falando de quem aqui? Da noiva. Jeremias 2, eu vou ler o 2 e o 3. A pergunta que eu fiz é: onde surgiu a igreja? Quando surgiu a igreja? Jeremias 2, 2 e 3 diz assim: vá e proclame esta mensagem para Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de como você desejava me agradar quando era uma jovem noiva, muito tempo atrás. Você me amava e me seguia, até mesmo no deserto. Naqueles dias, Israel era santo para o Senhor. Era como os primeiros frutos da sua colheita. Todos que faziam mal ao seu povo eram declarados culpados e sobre eles vinham calamidades. Mais uma vez Jesus fala, mais uma vez aqui Deus fala: você era uma jovem noiva. Um pouquinho para frente em Jeremias ainda, Jeremias 2, 26 e 27. A nação de Israel é como o ladrão que só fica envergonhado quando é pego em flagrante. O povo, seus reis, oficiais, sacerdotes e profetas são todos iguais. Dizem a um pedaço de madeira: você é meu pai, e a um bloco de pedra: você é minha mãe. Dão as costas para mim, mas em tempos de aflição clamam: vem nos salvar. Aqui Deus, ele está falando para Israel que Israel é sua noiva, mas Israel se prostituiu. Qual que é a prostituição de Israel? A idolatria. Por isso que eu coloquei esse texto aqui, porque ele diz assim, ó: dizem um pedaço de madeira: você é meu pai, a um bloco de pedra: você é minha mãe. Isso te traz alguma... te faz lembrar alguma coisa? Enfim, vamos continuar. Só estou no Antigo Testamento até agora, tá? Isaías 54, 5. Diz assim: pois seu marido será aquele que a fez, o Senhor dos Exércitos é seu nome. Ele é seu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Irmãos, vários textos no Antigo Testamento que Deus está falando da sua noiva. Da sua noiva. Mas vamos lá, vamos mais um pouco ainda. Porque eu vou chegar num ponto aqui que... Oséias, o livro que eu escrevi, brincadeira, não escrevi nada. Oséias 2, 19 e 20. Diz assim: eu me casarei com você para sempre e lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. Serei fiel a você e a tornarei minha, e você conhecerá a mim, o Senhor. Mais uma vez, Deus está se referindo a Israel como noiva. Amém? Então, no Antigo Testamento, Israel era noiva. Não é verdade? Ficou provado aqui. E o que é a noiva de Cristo? O que é a noiva de Cristo? A igreja. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz? Quando surgiu a igreja? O que eu quero mostrar para você hoje é que nada saiu do controle de Deus. Nada. Quando você começa a se aprofundar nas Escrituras, você vê o quanto que Deus é poderoso. E nada sai do controle dele. Nunca houve um plano B. Tem muita gente que acha assim:
Eu não sei se você já pensou dessa forma. Eu já pensei por falta de conhecimento. Porque eu já ouvi pregação dessa forma. Ah, Deus nos alcançou porque Israel, os judeus, rejeitou Deus. E por isso Deus nos alcançou. Porque senão nós não seríamos alcançados. Então, condiciona a nossa salvação pela rejeição dos judeus. Mas não foi isso que aconteceu. Deus já sabia o que ia acontecer. E eu vou te provar na Bíblia. Eu vou te mostrar o texto. Às vezes você acha assim, irmãos, essa semana passada tinha uma pessoa conversando comigo sobre um acontecimento. Ela veio me contar, tal. Eu falei, nada de novo, nenhuma surpresa. Sabe por quê? Não existe, como diz Salomão em Eclesiastes, não existe nada novo debaixo do céu. Não existe, irmão. Não existe. A história se repete e vai se repetir mais uma vez. Vamos começar lá atrás. Deus pegou e criou o homem, colocou no paraíso. O homem fez caca. Ele teve que expulsar um homem de lá, do paraíso, porque o homem desobedeceu. Mas ali já, em Gênesis, já há a promessa do Cristo. Não é verdade? Você sabia disso? Ali em Gênesis, Deus já fala, haverá um descendente da mulher, o descendente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente. Quem que é esse descendente? Jesus. E depois a história continua, irmão. A história continua. Deus cria a lei para ter uma aliança com o povo. A velha aliança. E o homem, mais uma vez, ele é uma ferramenta que Deus deu. E o homem estraga mais uma vez. Porque o que a gente sabe fazer é estragar. Porque está na nossa natureza. Você pode pegar uma pessoa e pôr ela sozinha. Se ela não tiver Deus, ela vai tender para o mal, porque está na nossa natureza. É por isso que a gente tem que estar aqui todo domingo, recebendo a palavra, sendo edificado. Porque a gente não consegue sozinho, irmão. A gente não consegue. A gente precisa estar sendo alinhado, está sendo alinhado. Todos nós temos batalhas todos os dias. É como Paulo diz, eu esmurro o meu corpo. O bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo falando, irmão. Paulo que escreveu quase a metade da Bíblia. Então não é porque, como eu contei um pouco para vocês da história da minha família, não é porque nós estamos no caminho do Senhor que a gente não tem luta, não tem batalha. Irmão, nós estamos enfrentando a maior batalha das nossas vidas como família. Vocês estão vivenciando isso. Mas nós não paramos nem um minuto. Como eu disse para vocês, a nossa vida hoje, ela não se limita a vir aqui, porque nós não paramos. Nós temos células em Dourados, nós temos uma célula toda semana. A nossa célula, como eu disse, eu não estou falando aqui para me engrandecer em nada. Eu estou falando porque foi uma coisa que Deus me direcionou. E o que eu falar aqui que está acontecendo com a minha casa, deve, pode e tem que acontecer com a sua. Não tem segredo nenhum, irmão. Às vezes você está esperando um anjo aparecer, não vai aparecer. Pode até aparecer, Deus faz do jeito que Ele quiser. Mas não apareceu um anjo para mim, não. Eu só decidi obedecer. Eu só decidi
continuar crescendo. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. No reino de Deus, não tem como você ficar parado. Ah, vou dar um tempo, não. Você já viu uma planta dar um tempo? Ah, eu vou dar um tempo. Eu vou entrar. Ela entra em estado de dormência por causa do inverno. E depois vem a brotação. A gente pode ter momentos assim, mas uma hora tem que dar um fruto. Não tem como. Sabe? E nós estamos com um projeto lá também agora de evangelismo. Nós estamos indo numa comunidade lá, irmãos. Eu até ia mostrar aqui, mas como o Data Show deu problema, mas nós estamos indo numa comunidade lá que eu vou falar para você. É feia a situação. Nós temos um projeto social lá também que são pessoas da nossa célula que faz e a gente supervisiona. Mas nós não queremos só dar alimento, irmão. Se for para só dar alimento, tem pessoas que fazem isso melhor que nós. A sociedade organizada aí fora faz melhor que nós isso daí, sabia? Faz muito melhor. Mas nós não queremos só dar alimento, irmão. Alimento é importante? Claro que é. Você não pode orar para uma pessoa e dispensar ela com a barriga vazia. Pelo contrário. Mas não pode ser só alimento. A gente precisa anunciar o evangelho. E é a toda criatura. E nós estamos indo nessa comunidade lá, irmãos. A maioria são venezuelanos. Eles invadiram uma área lá. Moram em barraco. Mas, irmãos, dá gosto de lá. Dá gosto. A sede, a fome pelo Senhor. Sabe? E eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho falado. Eu reduzi um pouco do meu ímpeto por essa situação que nós estamos vivendo. Que por causa do tratamento, a Débora não aguenta o ritmo. Mas, irmãos, eu não vou ficar parado. Eu não vou ficar dentro de uma igreja como um pastor auxiliar se tem muita coisa para fazer. Com título, fazendo louvor todo domingo, para mim tá cômodo, não tá? Faço louvor todo domingo, uma bênção. Mas, irmãos, se a minha vida cristã for só isso, não faz sentido. Para começar, pastor sem ovelha não é pastor. Não é verdade, pastor Sérgio? Mas as ovelhas estão aí. Estão aí. E a gente tem que ir atrás. Às vezes a gente quer que as pessoas venham aqui. Irmão, para a pessoa entrar aqui dentro, tem uma guerra que você não tem noção. É uma batalha. E tem pessoas que nem conseguem entrar. Não é verdade? Então nós temos que ir lá. E a gente precisa abrir o nosso entendimento sobre o que é igreja. Vamos lá. Vamos nos aprofundar um pouco mais. Deixa eu me localizar aqui de novo. Eu vou ler agora Efésios 2, do 11 ao 18. Paulo escreveu aos Efésios e olha o que ele diz. Efésios 2, do 11 ao 18, eu vou ler, tá?
Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel, não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distante dele, como os que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então, irmãos, no Antigo Testamento, a noiva era Israel. Só que nós fomos enxertados nessa noiva. Deus não criou uma nova noiva. É a mesma noiva. Esse texto fala que ele nos uniu. Porque quando fala gentios aqui, somos nós. Ou alguém é judeu aqui, nós não somos judeus. Então, ele nos uniu. A noiva ficou maior. A noiva era um povo. Era um povo, eram os judeus. Mas a noiva ficou maior. Hoje a noiva são os judeus, os gentios, todos os povos. Todos os povos. Porque hoje não é lei, não é circuncisão. Hoje é graça. Toda criatura que crê em Jesus faz parte da noiva. Toda criatura. Então, irmão, nós temos que sair por esses quatro cantos para falar do Evangelho. Porque todos têm o direito de serem filhos de Deus. Precisam receber essa boa notícia. Olha, você faz parte do plano de salvação. Jesus quer te salvar. Então a gente precisa ampliar a nossa compreensão. Porque tem muita gente achando que a noiva é simplesmente judeus ou que é uma classe específica. Mas todo povo, língua, tribo e nação, nós temos que anunciar o Evangelho. Todos. E eu perguntei para vocês, vamos voltar à pergunta. Quando surgiu a igreja? Vamos ler Atos 7:38. Nós vamos ler um texto do Novo Testamento, mas que fala do Antigo Testamento. Uma revelação que Deus deu a Estevão sobre o Antigo Testamento. E olha, irmão, eu não sei se você, assim como eu, passou por esse texto e nunca notou na informação que tem esse texto. Olha o que diz. Moisés estavam com nossos antepassados, a congregação do povo de Deus no deserto. Se você pegar, vou continuar lendo aqui, depois eu explico. Quando o anjo lhe falou no Monte Sinai, e ali Moisés recebeu palavras que dão vida para transmiti-la a nós. Irmãos, se você for pegar esse termo, pode ter Bíblia que tá
Tem alguma versão diferente sobre congregação aí? Tem alguma versão que fala outro termo? Não? Não tem? Mas se você for no grego aí, é eclesia. E o que é eclesia? Igreja. Então, peraí. Então Moisés estava com nossos antepassados no deserto, na igreja. Então a igreja, a noiva de Cristo, ela surgiu bem antes. Mais um texto, Romanos 11, 25. Eu falei que a gente ia ler bastante hoje, né? É por isso que assim, esse data show me quebrou hoje. Mas, irmão, anota, depois você confere, depois você faz o seu estudo. Mas eu quero que você entenda, você tem uma compreensão, irmão, de que Deus, ele está no controle de tudo, de tudo. Obrigado, Juarez. Olha esse texto, irmãos, Romanos 11, 25. Irmãos, quero que vocês entendam esse mistério. Qual mistério é esse, Paulo? Fala para nós. Olha o que Paulo vai falar. Para que não se orgulhe de si mesmo. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até o tempo que o tempo do gentio se complete. Mas isso durará apenas até que o tempo do gentio se complete. Deus já tinha um plano de salvar os gentios. Paulo diz aqui, irmãos, quero que vocês entendam esse mistério. Alguns do povo de Israel têm um coração endurecido, mas isso durará apenas até o tempo dos gentios. Que os gentios serão salvos, serão convertidos, serão alcançados. Deus já tinha isso planejado. Amém? Aí, você já entendeu essa manhã que a noiva de Cristo, a igreja, ela não surgiu ali em Atos, mas surgiu antes. Mas eu vou me aprofundar um pouco mais. Eu preciso que você preste muita atenção para você não se perder. Vamos lá para Gênesis 12, a chamada a Abraão. A chamada de Deus a Abraão. Parece que eu nunca tinha lido esse texto, de tão, assim, revelador que foi para mim, nesse tempo. Mas sabe por quê, irmãos? Eu já li a Bíblia, assim, eu acho que a gente tem que ler, não importa a forma, a gente tem que ler. Mas às vezes a gente pega assim, faz um planejamento anual para ler a Bíblia e a gente lê corrido, né? Vai lendo corrido. E às vezes a gente não para, não medita, né? Mas o interessante seria se a gente debruçasse mesmo nas Escrituras e tentasse entender cada situação, porque, irmão, eu tenho que tentar entender o contexto que foi escrito, sabe? E olha esse texto, irmão. Na verdade, vou abrir lá.
Eu passei para frente aqui, mas eu vou continuar do jeito que eu falei para vocês. Então, capítulo 14. Oxê, não é? Bom, o celular que lê sozinho. Essas tecnologias aí tem hora que pega nós, né? Eu abri o aplicativo, ele já estava para ler, ele foi ler sozinho. Vamos lá. A chamada de Abraão, né? Eu quero ler essa chamada de Abraão para me explicar algo para vocês. Gênesis 12. Você conhece esse texto, mas preste atenção. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, presta atenção aqui nessa frase, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Tem uma versão que fala que todas as famílias serão benditas, né? Uma coisa assim. Aí nós vamos lá para Gálatas, que eu li agora há pouco com vocês, que eu comecei essa palavra com esse texto de Gálatas. Só que eu tenho certeza que você não prestou atenção na profundidade desse texto, mas eu vou explicar ele. Olha o que diz, irmão. Gálatas 3, do 6 ao 9. Gálatas 3, do 6 ao 9. Irmãos, Paulo teve uma revelação da palavra de Deus assim, fantástica. Fantástica. E ele fala que ele viu coisas inefáveis, impossíveis de descrever. Olha o que diz Gálatas. Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Presta atenção agora nessa parte, no 8. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Então, irmãos, já era previsto. Nós não fomos alcançados simplesmente porque um povo rejeitou Deus. Já era plano do Senhor. As Escrituras previram, diz aqui o texto, esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. E agora presta atenção em outra coisa muito importante aqui. Ele, quem? Deus. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo. Irmãos, o que esse texto está dizendo? Deus, o próprio Deus, evangelizou Abraão. Deus contou a boa nova a Abraão. Muito antes da Bíblia ser escrita, Deus anunciou a vinda de Cristo para Abraão. Você tem noção disso? Deus evangelizou Abraão, irmão. E o texto continua. Ele anunciou essa boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Irmãos, Deus falou da igreja, da noiva, para Abraão. Deus falou do evangelho para Abraão. O próprio Deus evangelizou Abraão. Então, irmãos, aí onde que eu quero chegar? Que o que foi necessário
para que o evangelho chegasse até nós. Que um homem, ele permanecesse, ele tivesse a fé, e ele permanecesse firme na fé com Deus, mas que ele evangelizasse a sua própria família, a sua própria casa. E quando eu comecei essa palavra dizendo que a visão que Deus tem me dado nesses dias é minha casa, noiva de Cristo. É isso que eu quero que você entenda. Irmão, a sua casa tem que ser a noiva de Cristo. Sabe, você não pode se contentar em que a igreja se limite nesse período aqui. Amanhã, segunda-feira, você tem que entender que a sua casa é a noiva de Cristo. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Por quê? Porque eu preciso viver para Cristo. O meu comportamento muda. As minhas prioridades mudam. O que entra na minha casa muda. Você entendeu? Pensa comigo, você é a noiva de Cristo, sim ou não? A noiva, ela vai sair por aí mostrando o corpo para qualquer um? Ela é noiva. A noiva, ela vai falar qualquer tipo de coisa? Não. O linguajar dela é comum? Ela é noiva. Você entendeu a diferença que faz? Não é um lugar. É muito bom estar aqui, é muito gostoso estar aqui. Mas o que eu preciso que você entenda é que isso precisa estender a sua casa, a sua família. Muitos de nós, eu estou falando aqui de falar a boa nova do Senhor para outras pessoas, para os perdidos. Mas muitos de nós não têm falado a boa nova do Senhor para a própria família. Irmão, se você ama a sua família, você precisa falar da boa nova do Senhor. Você imagina, claro que Deus conhecia o coração de Abraão, né? Mas você imagina se Abraão rejeitasse essa palavra? Você não está aqui por acaso. Não queira, irmão, entenda o que eu vou dizer. Não queira jogar essa responsabilidade de evangelizar a sua família em cima do pastor. Você faz parte disso. Você tem responsabilidade sobre isso, entendeu? Assim como eu falei, como a minha casa hoje, ela é rendida ao Senhor. Irmão, a sua casa deve ser da mesma forma. Você não pode ficar esperando título para isso, cargo para isso, não. A gente precisa todos os dias estar trabalhando com a nossa casa. Você que é homem, a sua responsabilidade é maior. Você precisa inspirar os seus filhos. Você precisa ler a palavra com eles. Sabe por quê? Como eu falei no início, é uma janela. Essa janela vai passar. Sabe, irmãos, como eu disse, hoje eu venho aqui para Rio Brilhante com a minha casa, com a minha família. É um tempo, é uma janela. Essa janela vai passar. Porque cada um vai ter que construir a sua história, sim ou não? E eu vou continuar com outra história. Eu vou para frente. Então, nós não podemos perder essa janela, irmão. Cada ano que você perde com seu filho é um ano que você não recupera. Sabe? Você tem noção dessa responsabilidade que nós temos? Às vezes nós estamos assim, esperando. Nós estamos esperando uma confirmação. Irmão, já foi confirmado. Deus, Ele já fez o que tinha que ser feito. Ele começou lá atrás e evangelizou um homem. Ele evangelizou um homem.
E a história veio e chegou até nós. E assim como um dia Deus, ele precisou intervir, ele interviu no paraíso, ele interviu na lei, ele interviu na arca, ele foi intervindo. Aí ele interviu na história, veio Jesus, a história foi dividida antes de Jesus, depois de Jesus, e nós chegamos nesse tempo, e nós já sabemos o que vai acontecer, porque já está previsto, não tem novidade, irmãos. Vai acontecer o arrebatamento. Sabe, não tem como eu achar que isso é historinha, porque aconteceu. A ciência pode, o ateu, ele pode espernear. A gente não tem que provar que Deus existe para ninguém. A gente não tem que provar. A gente tem que viver esse evangelho. Sabe, irmão, é isso que nós temos que fazer. Então, se eu tiver essa compreensão que a igreja é a minha casa, sabe, não vai ter peso nenhum. Eu preciso viver isso. Porque, sabe, eu fico preocupado hoje com a geração que está aí, que está surgindo, que está se formando. Sabe por quê? Irmão, a gente não pode pôr a culpa na geração, a responsabilidade é nossa. Eu preciso fazer o meu trabalho bem feito. Eu preciso fazer com responsabilidade. Eu não posso falar, essa geração Z que não entende nada, que não é, irmãos. Você quer mudar o mundo? Quer mudar o mundo? Cuida da sua casa. Evangeliza a sua casa. Evangeliza, irmãos. Evangeliza a sua casa. Gera paixão nos seus filhos pelo Senhor. Mas meu filho está desviado, meu filho está fora. Vai atrás. Vai atrás, irmão. Ora, faz quanto tempo que você não jejua por alguém da sua família? Faz um propósito com Deus. Queira ter a sua família aqui. Você ama o seu irmão? Ora por ele. Sabe? Eu preciso entender que igreja não é isso aqui. Não são esses metros quadrados, não. Eu saio daqui, a igreja está comigo, porque eu sou noivo de Cristo. Por onde eu for, eu preciso representar isso. Amém? E eu quero estar orando pela sua casa essa manhã. Deus tem incomodado. Deus tem me incomodado em relação a famílias. Sabe? E, irmão, o maior tesouro que você pode ter nessa vida, o maior tesouro, não é bens materiais, não é prosperidade financeira, não é prosperidade profissional. O maior tesouro que você pode ter nesses dias é ter a sua casa rendida ao Senhor. Esse é o maior tesouro. Isso não tem preço. E nós temos uma graça sobre isso. Nós podemos falar sobre isso, porque nós temos autoridade. Tanto a minha casa quanto a casa do pastor Sérgio. Nós temos a nossa casa rendida ao Senhor. Amém? E eu quero estar orando por vocês. Amém?